Olá, como vai você? Espero que você esteja super bem para esse nosso encontro de introdução à sociologia, certo? Pega um material de anotação, pega um lápis, uma borracha, uma caneta, um pedaço de papel ou até mesmo o seu caderno para você anotar alguns elementos centrados à nossa abordagem. Antes de nós começarmos, eu gostaria de falar para vocês, salientar para vocês de que a prova do passe está cobrando alguns conteúdos que são características fundamentais a respeito do conhecimento básico de filosofia, sociologia e tudo mais. Para a gente poder estabelecer uma ideia acerca dos conteúdos de sociologia para a nossa prova do passe, eu coloquei aqui, deixa eu abrir aqui, eu coloquei aqui, tá, uma relação dos conteúdos que nós vamos precisar trabalhar a respeito de filosofia e também a respeito de sociologia. Deixa eu colocar aqui só para a gente poder visualizar esses conteúdos que nós vamos ter que trabalhar. Então, em filosofia, nós vamos ver ciência na Idade Moderna, o pensamento político antigo medieval, o pensamento político contemporâneo. Então, nós vamos ter que ver alguns conteúdos acerca dessas informações, acerca desses elementos que ficou como conteúdo previsto para a prova desse ano. Então, para a filosofia, nós já abordamos a questão do senso comum, conhecimento científico e tudo mais, a questão da ciência na Idade Antiga, e para a sociologia, aqui embaixo, ótimo, para a sociologia, nós vamos começar hoje com os conceitos básicos da antropologia, ou seja, cultura, questão da diversidade cultural, questão do relativismo cultural, o etnocentrismo e tudo mais. E haverá um momento, uma aula específica, onde nós vamos ter que trabalhar as questões acerca do Mato Grosso do Sul. Então, vou deixar disponível uma aula gravada, bonitinha para vocês, a respeito das questões culturais do Mato Grosso do Sul, a questão de fronteira, a questão dos movimentos sociais no Mato Grosso do Sul. Então, os conteúdos são extensos, basicamente, como uma relação bem, assim, calorosa, uma relação bem recheadas de conteúdos a respeito da nossa abordagem, certo? Então, nós precisamos analisar pelo menos 80% ou 90% desses conteúdos separados para a prova do exame do passe da UFMS, certo? Então, o que nós vamos abordar hoje? Nós vamos abordar diretamente essas concepções a respeito da cultura, do multiculturalismo, a relação entre cultura e sociedade, as relações ligadas basicamente ao relativismo cultural, essas visões gerais acerca do desenvolvimento da estrutura sociológica, certo? Então, o elemento cultura, tá, o conteúdo de cultura, vocês já tiveram, nós já falamos de cultura, falamos de relativismo cultural, falamos a respeito do multiculturalismo e também da chamada indústria cultural. Então, nessa revisão que nós vamos fazer, é apenas alguns elementos para a gente poder recordar os conhecimentos básicos que nós já temos a respeito desses respectivos conteúdos, certo? Para facilitar a nossa abordagem, eu vou colocar uma projeção e nessa projeção tem uma série de exercícios para a gente poder visualizar, para ficar mais fácil da gente poder recordar tudo aquilo que nós já estudamos, tudo aquilo que nós já vimos. Lembrando que, se em algum momento você tiver alguma dúvida, você pode utilizar o
via WhatsApp, você pode entrar em contato com o professor via WhatsApp, pode pegar o número e me chamar no privado para a gente poder responder ou tirar a dúvida que você tenha, tá ok? O nosso objetivo é estar sempre disponível para que você tenha um ótimo e um excelente resultado, certo? Então, para início de conversa, vamos colocar a nossa projeção e analisar a nossa primeira visão a respeito do nosso exercício selecionado, certo? Importante lembrar que, quando a gente fala a respeito da cultura no Brasil, nós temos que estabelecer as relações entre a cultura brasileira, tá? A cultura africana e a cultura nativa. Perdão, mil perdões, eu estou ficando um pouco gripado, certo? Mil perdões. Então, nós temos que salientar essas abordagens acerca do elemento cultura. E a respeito deste elemento cultura, nós temos a forte influência, tá, dos elementos culturais afrodescendentes, por assim dizer, politicamente correto assim se expressando, então, afrodescendente, e da cultura nativa, das nossas tribos indígenas que formaram ou que formam o território brasileiro. Mediante essas informações, nós temos, então, que salientar que a cultura brasileira ela é chamada uma cultura miscigenada. O que quer dizer essa cultura miscigenada? Quer dizer que sofreu um processo de mistura. Lá no seu primórdio, nós temos a influência europeia, a influência afrodescendente e a influência nativa, ou, como falava-se antes, do branco, do negro e do índio. Então, para fazer o exercício de número 2, nós temos que estar ligados diretamente a essas concepções, a essas ideias que vão estar ligando diretamente a nossa compreensão. Então, nós não podemos esquecer o conceito de miscigenação, ou seja, de mistura existente dentro desses grupos que formam a estrutura cultural do Brasil. E diante dessa realidade de miscigenação, nós temos que entender também, tá, a condição estrutural desses povos que passam por um processo de marginalização ou um processo de exploração constante dentro da sociedade chamada sociedade liberal contemporânea. Outra importante manifestação das crenças e tradições africanas na colônia eram os objetos conhecidos como bolsa de mandinga. A insegurança, tanto física como espiritual, gerava a necessidade generalizada de proteção das catástrofes da natureza, das doenças, da má sorte, da violência dos núcleos urbanos, dos roubos, das brigas, dos malefícios de feiticeiros, etc. Também para trazer sorte, dinheiro e atrair mulheres. O costume era corrente nas primeiras décadas do século XVIII, envolvendo não apenas escravos, mas também homens brancos. Então, nós temos uma relação direta com essa influência dos povos, tá, afrodescendentes na cultura brasileira. Então, essas influências são de caráter fundamental para a gente poder entender, tá, a cultura brasileira no século XVII, século XVIII, principalmente com a entrada massiva de diversos grupos de origem africana. A prática cultural de matriz africana descrita no texto representava letra A, uma expressão do valor das festividades da população pobre, não necessariamente. Então, não faz parte da festividades, faz parte das
crenças existentes dentro da população. Então, letra B, ferramenta para submeter os cativos ao trabalho forçado, também não tem nenhuma relação com isso. Letra C, estratégia de subversão do poder das monarquias portuguesas, claro que não. Então, não era uma ideia para subverter o poder da monarquia. Então, joga fora essa afirmação. Letra D, elemento de conversão dos escravos ao catolicismo romano, também não. Aí está falando da influência da cultura afrodescendente dentro do território brasileiro, que era basicamente cristão. Portanto, não. E sobrou a letra E, instrumento para minimizar o sofrimento e o desamparo social. Tá certo, porque no próprio, vamos marcar aqui, tá certa essa afirmação, porque no próprio exercício fala assim, era utilizada para proteção de catástrofe, doenças, má sorte, violência, roubos, brigas, malefícios, também para trazer sorte, dinheiro e até atrair mulheres. Portanto, é uma realidade, é uma expressão do sentimento da população. Portanto, exercício número 1, a respeito da influência histórico-cultural africana no Brasil, nós temos letra E como resposta verdadeira, instrumento para amenizar o sentimento de desamparo social. Certo? Então, aí, uma das influências, uma das características das influências, tá? Da ideia da influência do pensamento africano em relação, tá? Em relação ao desenvolvimento das ideias acerca da cultura brasileira. Deixa eu voltar lá na projeção, ótimo. Tá? Na segunda metade do século XIX, a capoeira era uma marca da tradição rebelde da população trabalhadora urbana na maior cidade do Império, do Império do Brasil, que reunia escravos livres brasileiros, imigrantes, jovens e adultos negros e brancos. O que mais os unia era pertencer aos porões da sociedade. E na última escala do piso social estavam escravos africanos. Isso é uma realidade de todo o Brasil colonial, de toda a época no Brasil, dentro da estrutura colonial, a estrutura da exclusão social dos povos e dos escravos africanos. De acordo com o texto, um fator que contribuiu para a construção da tradição mencionada foi a letra A. Elitização de ritos católicos não faz nenhuma relação direta com o nosso texto, então joga fora a letra A. Desorganização da vida social tem uma ligação, mas não se trata basicamente de uma desorganização da vida social. Letra C. Redução da desigualdade racial. Não houve uma redução da desigualdade, apesar de que houve uma certa amplitude da desigualdade social. Então, não pode ser a letra C. Letra D, mercantilização da cultura popular. Não, essa mercantilização passa a ocorrer final do século XIX, transição para o século XX. Portanto, não faz parte da estrutura do Império Brasileiro. Letra E, diversificação dos grupos participantes. Então, é justamente isso aqui que está falando, ó, reunia escravos livres, brasileiros, imigrantes, jovens, adultos, negros e brancos. Então, graças a essa informação, nós temos a alternativa letra E como a alternativa verdadeira para o exercício de número 2. Portanto, a influência da população negra dentro do território brasileiro, dentro do Império Brasileiro, é de profunda importância para o desenvolvimento cultural, para o desenvolvimento das artes, para o desenvolvimento das estruturas sociais dentro do Brasil. Então, falou Brasil, século XVIII, século XIX, muito importante a gente perceber as contribuições da população negra
para, principalmente, a cultura brasileira, certo? Então, exercício número 2, resposta correta, letra E. Exercício número 3. O exercício número 3 vai falar a respeito das influências deste processo do processo chamado de globalização como influência direta no elemento da chamada diversidade cultural. Portanto, a diversidade cultural se expressa através das diversas diferenças que existem de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. E esse processo de globalização deixa mais nítido, deixa mais claro a ocorrência dessas diversidades culturais. Então, vamos lá. Não quero que a minha casa seja cercada de muro por todos os lados, nem que minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro da minha casa, o mais livremente possível, mas recuso-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. Ficou um pouco estranho, deixa eu ver. Não quero que a minha casa seja cercada por muros de todos os lados, nem que as minhas janelas sejam tapadas. Quero que as culturas de todas as terras sejam sopradas para dentro de minha casa, o mais livremente possível, mas recusam-me a ser desapossado da minha por qualquer outra. E é justamente essa ideia de que as diversas culturas influenciam a cultura local. E eu tenho que lutar pela preservação da minha própria cultura. Então, considerando-se as ideias pressupostas, o texto, letra A, afirma que a globalização aumentou de modo sem precedente os contatos e a união dos povos e seus valores, reforçando o respeito a diferenças socioculturais. Aqui está o erro. Ela não reforça, ela suprime as diferenças socioculturais. Daí nós temos aqueles famosos casos de etnocentrismo. O que seria basicamente o etnocentrismo? O etnocentrismo seria a ideia de valorização de excesso de uma cultura em relação à outra. Considerar que determinada cultura é superior à outra é chamada de etnocentrismo, ou o chamado ainda ideal de eugenia, que existe uma cultura, que existe uma raça que seria superior ao outro. Então, não há um respeito às diferenças culturais. Aumentou esse ideal etnocentrista e eugênico. Então, letra A não pode ser verdadeira. Letra B, critica a intolerância com relação às outras culturas, gerando, assim, conflitos comuns desse século. Ele não critica, ela vai expor as condições que existem dentro da sociedade. Então, joga fora a letra B. Letra C, indica o reconhecimento à diversidade cultural. Aí sim, aí o exercício torna-se verdadeiro. Além das necessidades de afirmação e de identidade, seja étnica, seja cultural, seja religiosa. Portanto, a letra C torna-se a alternativa correta para a nossa questão, porque reforça a necessidade da identidade, ou seja, ele não quer ser desapossado da minha por qualquer outra, ou seja, ele não quer ter a sua cultura sendo substituída por uma outra cultura. Então, o elemento fundamental da identidade cultural. Letra D, nega a existência da exclusão cultural e ressalta a homogeneidade mundial e a superação ou eliminação das fronteiras culturais. Também é uma afirmação incorreta, porque não nega a existência da exclusão social. E existe
praticamente essa ideia de exclusão social e principalmente num elemento cultural, ok? Então, há esse processo diante dos nossos olhos com o desenvolvimento da sociedade globalizada. Portanto, exercício 3, letra C. O exercício 4 vai falar a respeito justamente dessa ideia do relativismo cultural, ou seja, criar interpretações para poder colocar um significado dentro de uma determinada cultura. O relativismo cultural é um princípio segundo a qual não é possível compreender, interpretar ou avaliar de maneira significativa os fenômenos sociais, a não ser que sejam considerados em relação ao papel que desempenham no sistema cultural. Portanto, a ideia do relativismo cultural é uma ideia onde você vai construir significados e interpretações culturais a partir do momento em que os indivíduos estabelecem a sua condição de formação dentro da cultura. Como, por exemplo, relativizar a cultura indígena é você criar uma interpretação sua em relação ao contexto cultural a qual se desenvolve a cultura indígena. Portanto, tendo por base o anúncio transcrito, é correto afirmar que a relativizar é construir descrições exteriores sobre diferentes modos de vida. Não necessariamente, tá? Não necessariamente, não a respeito de diferentes modos de vida, mas sim fatos, elementos culturais que vão me mostrar uma realidade instituída. Letra B, relativizar é uma tentativa de construir descrições e interpretações dos fatos culturais a partir do que nos dizem e do que fazem os atores destes fatos culturais. Então, pode ser uma resposta verdadeira, porque é justamente criar essa descrição e essas interpretações. Então, relativizar estaria ligado a uma interpretação da ação desses atores, ou seja, dos indivíduos, dos sujeitos que desenvolvem as suas ações dentro daquele campo da cultura. Letra C, relativizar é uma defesa da homogeneidade cultural. Não, relativizar é a defesa da própria heterogeneidade, ou seja, a diferença. Então, o que é válido para uma cultura pode não ser válido para outra, porque elas não são homogêneas. Existem diferenças fundamentais entre as culturas que tornam essas culturas independentes ou diferentes uma das outras. Portanto, não pode estar ligado a uma resposta verdadeira. Letra D. Relativizar é o conhecimento da unidade biológica da espécie humana. Através dessa unidade biológica, podemos exemplificar as realidades culturais e o comportamento dessas pessoas. Não, eu não posso determinar o comportamento, eu não posso determinar as ações desses indivíduos de acordo somente com uma estrutura biológica. Então, eu não posso estabelecer uma análise biológica da expressão cultural e determinar como sendo um padrão para todas as culturas. Então, não pode. Letra E, o relativismo defende que todas as culturas tendem a se assemelhar com o passar do tempo, e que, ao difundir nossos hábitos, estamos colaborando com esse processo. Então, negativo. Você difundir os seus hábitos não quer dizer que você está difundindo com o relativismo cultural. Portanto, a resposta correta fica a alternativa B, para poder estabelecer uma ideia acerca do chamado relativismo cultural, certo? Então, sobre o relativismo,
feito o exercício, então nós temos que chegar a respeito das expressões desses elementos dentro da cultura. Então, o relativismo cultural não é basicamente apenas uma condição de constituição de uma ideia, é você estabelecer que para cada sociedade existe um padrão determinado de cultura. Então, relativizar uma cultura é você colocá-la como em evidência, colocá-la como um elemento particular e as suas condições como sendo individuais e nunca de caráter universal, certo? O exercício número 5 vai falar da multiculturalidade, tá ok? Vai falar a respeito dessas diferenças que nós chamamos de diferenças multiculturais ou a universalização dessas ideias multiétnicas, dessas condições da formação da estrutura do conhecimento cultural. Muitos países se caracterizam por ter populações multiétnicas. É o exemplo de Brasil. O Brasil é um país com população multiétnica. Nós temos europeus dos diversos países. Nós temos europeu, alemão, português, espanhol, italiano, francês, inglês. Nós temos gregos, nós temos armênios. Nós temos diversos elementos europeus, como nós temos também diversos elementos africanos, como nós temos diversos outros elementos de diversas regiões, turcos, sírios, líbios, libaneses, egípcios, de diversos indivíduos dentro da nossa população. Com frequência, evoluíram desse modo ao longo dos séculos. Outras sociedades se tornaram multiétnicas mais rapidamente, como resultado de políticas incentivando processos de migração ou por conta de legados coloniais e imperiais. Isso é uma característica fundamental do Brasil. E você sabe que o Brasil, lá por volta de 1850, começa o seu programa de imigração, ou seja, começa a proposta de trazer imigrantes para o Brasil. Surge aí o chamado mito do embranquecimento racial, ou mito do embranquecimento da população brasileira. Trazer imigrantes da Alemanha, da Itália, significava embranquecer a população brasileira, que era praticamente uma grande concentração da população, era escrava negra. Então, a ideia era embranquecer a população brasileira, tentando dar uma nova característica social à estrutura do Brasil. Do ponto de vista do funcionamento das democracias contemporâneas, o modelo de sociedade descrito demanda simultaneamente, letra A, defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo, não possui necessariamente essa visão, porque o hibridismo está ligado diretamente à estrutura de formação e fundação desse determinado território. A universalização de direitos, a universalização de direitos e respeito à diversidade. No caso do Brasil, é muito evidente com os chamados movimentos sociais. O movimento negro, o movimento da mulher, o movimento indígena, os diversos movimentos sociais, eles lutam por esse processo de universalização dos direitos e respeito à diversidade, certo? Os movimentos LGBT, QI+, os outros movimentos que existem estão na luta pela universalização de direitos e respeito à diversidade. Pode ser que seja a nossa resposta correta. Letra C, segregação do território e estímulo ao autogoverno. Significa que nós vamos permitir a entrada de grupos de imigrantes no Brasil, vamos dividir o território para onde cada grupo de imigrantes vai ficar e cada grupo de imigrantes terá que governar o seu território. E isso é um erro. Então, joga fora a letra C. Letra D,
política de compensação e homogeneização do idioma. Basicamente, nós temos uma política de compensação, como o próprio exemplo seria as cotas raciais e sociais para universidades e concurso público. Agora, homogeneização da cultura necessariamente não ocorre. Vou citar um exemplo para vocês. Lá no Rio Grande do Sul, no interior do Rio Grande do Sul e Santa Catarina também, no interior de Santa Catarina, existem comunidades agrárias que não falam a língua portuguesa. Em Santa Catarina, a comunidade fala o austríaco e no Rio Grande do Sul, a comunidade fala o idioma. São alguns poucos indivíduos que falam a língua portuguesa, certo? E aí nós temos letra E, padronização da cultura e repressão aos particularismos. Isso, basicamente, não pode ocorrer, e não ocorre um processo de padronização da cultura. Portanto, resposta do exercício, a letra B. Exercício 5, resposta, letra B. Universalização dos direitos e respeito à diversidade, principalmente a chamada diversidade cultural, certo? Eliminando aqui, vamos colocar em evidência mais um exercício para a gente poder fazer. O exercício número 3, olha, número 6, vai falar daquilo que a gente já citava um pouco acima, o chamado etnocentrismo. Qual seria a relação do etnocentrismo com a estrutura social? O texto começa assim: o grupo do eu faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do outro fica nessa lógica como sendo engraçado, absurdo, anormal ou inteligível. Ou seja, eu tenho o grupo do eu, é o grupo daquele que se fala que é superior, e o grupo do outro é enxergado como grupo inferior, como aconteceu com a chegada dos portugueses no território brasileiro. Quando os portugueses chegaram no território brasileiro, eles se julgavam superior às diversas tribos indígenas, e o índio era considerado inferior. O índio era considerado basicamente como sendo uma estrutura inferior, ou seja, uma estrutura que não tinha uma visão do todo, portanto, sempre será considerado superior à cultura do português. Só que nós temos que salientar uma ideia de que não existe cultura superior à outra. Considerar que uma cultura é superior à outra é basicamente reconhecer o chamado etnocentrismo. Cada cultura possui dentro de si as suas particularidades. Portanto, dentro dessas particularidades, os grupos se relacionam entre si. A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale as alternativas que explica, ou a alternativa, perdão, deixa eu tirar isso aqui, a alternativa que explica, assinale perdão, eu que li errado, mil desculpa. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que explica o conceito de etnocentrismo. Então, letra A. Etnocentrismo demonstra como vivemos em harmonia. Não há qualquer possibilidade de harmonia com grupos de indivíduos que pertencem a uma cultura inversa. São reconhecidos como diferentes por não seguirem os padrões de comportamento social aceitos pela sociedade. Portanto, não há uma harmonia. Letra B.
O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que o nosso próprio grupo é tomado como centro de referência, tá? O nosso grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados de acordo com os nossos valores, nossos modelos, nossas definições do que é a existência. Então, exercício letra B pode ser o correto, que está bem próximo das definições do etnocentrismo, então, basicamente, B. Letra C. Etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que buscamos não julgar e não avaliar. Então, está errado, porque nós julgamos e nós avaliamos as diferenças que existem dentro das culturas. Portanto, não pode ser a letra C. Letra D. Etnocentrismo demonstra luta de classes na sociedade capitalista da teoria marxista. Não, o etnocentrismo está ligado à cultura. A luta de classes está ligada diretamente à estrutura das classes sociais, da questão da divisão do trabalho e da posse de bens materiais. Então, não pode ser. Letra E, o etnocentrismo é uma teoria que explica por que não devemos interferir nas outras culturas. Não, não é nada disso. Portanto, resposta correta, letra B. Então, marca aí. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que nosso próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados através dos nossos valores, dos nossos modelos e nossas definições do que é a existência. Então, se você quiser, dá um pause no vídeo e grave essa informação acerca do etnocentrismo, que é basicamente a definição clássica daquilo que nós temos como etnocentrismo, certo? Dá um pause e anota aí essa alternativa letra B como sendo a definição básica do etnocentrismo, certo? Aí o nosso conteúdo ainda vai falar a respeito da organização dos povos indígenas do Brasil, certo? Da organização dos povos indígenas, como vivem os povos indígenas do Brasil. Aí você precisa de um conhecimento mais específico, tá ok? Você vai precisar de um conhecimento mais específico acerca de alguns povos indígenas do Brasil. Antes de nós começarmos, é importante nós falarmos que no Mato Grosso do Sul nós temos grupos indígenas muito importantes. Temos os Terena, excelentes agricultores, hoje eles vivem em aldeias urbanas, em Campo Grande, em Aquidauana, em Miranda. Nós temos o Ofaié Chavante, que eles se encontram basicamente na cidade de Brasilândia, um pequeno grupo que ainda vive na cidade de Brasilândia. Nós temos os grupos dos Guató, que já foram chamados de Guaicuru, tá ok? Ou hoje são chamados também de Cadiuels, perdão, os Guató são os Paiaguá, tá ok? O grupo dos Paiaguá, que eram chamados de Canoeiros do Pantanal. Aí nós temos o grupo dos Guaicuru, que hoje são chamados de Cadiuel. Então, esses grupos seriam os principais grupos indígenas presentes dentro do Mato Grosso do Sul. Então, diz assim o nosso exercício. Sobre os povos indígenas do Brasil, pode-se afirmar que, eles viviam em aldeias formadas por grandes casas, cada uma delas habitada por dezenas de pessoas ligadas ao casamento e parentesco. Embora não tivessem chefes formais, os seus guerreiros deixaram um enorme prestígio.
porque permitia alguns privilégios, como possuírem várias esposas. Então, pode ser marcado como uma alternativa verdadeira, porque isso corresponde ao princípio cultural dos povos indígenas quando da chegada dos portugueses, certo? Diz assim: alguns povos indígenas, como Potiguara da Paraíba, ofereceram resistência à colonização portuguesa, enquanto outros, como Tupiniquim de São Paulo, apoiaram os europeus em suas guerras com os tupis. Os portugueses utilizaram muito bem essa rivalidade entre os índios como armas de conquista. Então, pode marcar também como verdadeiro, porque você estudou em História do Brasil essas condições de organização e desenvolvimento dos povos indígenas. Os portugueses aliaram-se a diversos povos indígenas que eram inimigos de outros povos. Então, 2, você pode marcar como verdadeiro. 3, os tupis possuíam uma economia bastante simples, baseada no cultivo de plantas como trigo e milho. Por favor, trigo não, tá? Trigo não. Aí vem uma pegadinha bastante interessante. Eles não produziam trigo. Criação de pequenos animais como cabra, cabra também não. A cabra foi trazida pelos portugueses e introduzida no Brasil, certo? Algumas aldeias possuíam pequenos celeiros, onde a produção era armazenada e monopolizada pelos chefes hereditários. Não, não existia esse monopólio. Tudo era dividido, tá ok? Tudo que era produzido era dividido entre as famílias da tribo. Portanto, resposta letra D, D de dado, certo? Então, a gente fez basicamente alguns exercícios para a gente relembrar as ideias a respeito da cultura, multiculturalismo, a questão da própria existência das diferenças culturais que ainda existem pelo mundo afora. Nosso próximo encontro, eu vou deixar disponível para vocês, tá? Uma questão da teoria daquilo que nós vamos analisar dentro daquela possibilidade. Fico aguardando, ansioso, o nosso próximo encontro. Deixo aqui um beijo carinhoso, um abraço mais carinhoso ainda, desejando a vocês sempre um bom estudo, certo? Um beijo, um abraço, tchau, tchau.